pessoal, então agora o tema é neoplasias e a gente vai iniciar então uma sequência de conversas onde a gente vai abordar primeiro conceitos e definições e um pouquinho de história da neoplasia, depois comportamento biológico, nomenclatura, carcinogênese, uma pitada de etiologia dos processos neoplásicos e, por fim, a gente vai tentar dar uma olhada e tentar reconhecer quem é a célula neoplásica. Então, assim sendo, a gente começa falando alguns conceitos e definições, e claro, primeiro é o que são os neoplasmas, tá? Então, os neoplasmas consistem de proliferação tecidual, cujo crescimento é descontrolado, e esse crescimento não cessa mesmo que o estímulo que o desencadeou seja removido, seja eliminado. Então, nesses dois aspectos aqui que a gente encontra a real caracterização do processo neoplásico. Porque proliferação tecidual, a gente viu vários processos que se caracterizavam por proliferação tecidual. Mas, a partir do momento em que ocorre um descontrole, um descompasso dessa proliferação em relação àquilo que é aceitável para o tecido normal e que, mesmo havendo a remoção da causa, esse processo não cessa, a gente tem então aqui o marcador, a gente tem o limite para denominar esse processo de neoplasma e não mais de hiperplasia, displasia ou até em alguma proporção metaplasia, tá certo? Então, é um crescimento descontrolado e que não cessa mesmo que o estímulo seja removido. E aí a gente chega, talvez, ou complementa esse conceito com o achado principal, que é o conhecimento principal, que é dizer que o câncer é uma doença do genoma, tá? Então, para que ocorra o desenvolvimento do neoplasma, dos neoplasmas, é necessário que ocorra alguma alteração no DNA, tá? E que vá deixar disfuncional, vai alterar a estrutura e a função de um ou mais, geralmente de mais genes. Genes, de um modo geral, que controlam proliferação celular, né? Seja os que controlam, os que induzem proliferação ou os que fazem supressão de proliferação, ou genes que controlam o reparo de DNA, evitando novas e novas mutações. Então, quando ocorrer alterações nesses genes, a gente tem realmente instalado ou tem a possibilidade de se instalar a doença neoplásica. Bom, é importante também a gente só relembrar, né, alguns conceitos diferenciais. Primeiro, neoplasia e neoplasma, tá? Por um tempo se propôs que neoplasma fosse o termo utilizado para designar lesão e neoplasia o processo. Essa forma de conceituação não vingou, tá? Apesar de uma certa insistência dos editores de livros e revistas, nas revisões, isso acabou não se consolidando. Então, a gente chama a lesão tanto de neoplasia como de neoplasma. O processo a gente pode chamar de neoplasia, ou então os termos mais adequados são tumorigênese ou carcinogênese, quando se aplicar para neoplasmas malignos. E tumor é o termo utilizado para designar todo e qualquer aumento de volume. Tá? Então, como a grande maioria, quase que a totalidade dos neoplasmas se caracterizam por aumento de volume, a gente usa o termo tumor quase como que sinônimo dentro de um ambiente ou dentro de um contexto de neoplasma, porque o termo tumor pode ser utilizado para designar um granuloma, uma lesão inflamatória, outra qualquer, uma lesão inflamatória aguda, inclusive. Tá? Então, qualquer aumento de volume é um tumor. Então, aí a gente tem a máxima, né? Que todo neoplasma é um tumor. Então, todo neoplasma cursa com aumento de volume, então ele é um tumor. Mas nem todo tumor é um neoplasma. Então, isso é bem importante lembrar. Parece ser um preciosismo. Não. Isso é extremamente importante, principalmente quando vocês estão escrevendo textos científicos. Se vocês colocarem o título de um artigo, por exemplo, assim, tumores da glândula tal, do órgão tal. Vocês vão precisar inserir naquela descrição, seja uma revisão, um levantamento de casuística, seja lá o que for, vocês precisam introduzir ali dentro, aquele trabalho precisa também contemplar lesões não neoplásicas. Quando tu põe no título tumores, tu está falando
tumores não neoplásicos e tumores neoplásicos. Malácias de pele, cistos, hiperplasias e por aí vai, tá? Agora, quando tu diz que tu tá falando de neoplasias ou neoplasmas da glândula tal, tu tá falando só de lesões de caráter neoplásico, tá? Então só tem esse cuidado. Bom, mas perceberam que tem um asterisco aqui, né? Então, a gente ainda precisa ver ou lembrar de uma exceção a essa regra, que é ou que são as doenças mieloproliferativas, tá? As doenças mieloproliferativas, também conhecidas como leucemias ou, né, o pessoal comumente aí chama de câncer do sangue. Nesses processos, o neoplasma está instalado na medula óssea, e a medula óssea produz as suas células e libera para a corrente sanguínea, como naturalmente faria, como o tecido normal faria. Então, na grande maioria dessas doenças, a gente não tem a formação de uma massa neoplásica, de um aumento de volume, de um tumor. Então, nesses casos, as células neoplásicas vão estar distribuídas ou dispersas no sangue, não havendo a formação de tumor. Tá? Então, aqui a gente tem uma exceção para o todo neoplasma é um tumor. Outro conceito que a gente precisa só reforçar é o conceito de câncer, tá? Lembrar que câncer não é uma única doença, tá? Que o termo câncer se refere a mais de 100 diferentes tipos de doenças malignas, tá? E o que essas doenças malignas têm em comum? Elas têm o fato de poder invadir os tecidos adjacentes ou órgãos à distância, então invasão e metástase. Tá? Então, o termo câncer é para designar um conjunto grande de diferentes processos, de diferentes doenças, sendo que todas elas têm em comum o fato de terem caráter maligno. Tá? Então, câncer denomina neoplasma maligno, e câncer não se refere a um único processo. Então, eu considero um erro gravíssimo a gente dizer, vamos encontrar a cura para o câncer, o tratamento do câncer, o câncer. Não, a gente está sendo genérico para algo que não pode ser generalizado. Esse número aqui é para humanos, tá? Em veterinária, para algumas espécies como a canina, esse tempo você estava lendo alguma coisa que já tem algo como mais de 100 neoplasmas descritos. Mais de 200 neoplasmas descritos, tá? Então, cuidado com isso. Câncer só se aplica para neoplasma maligno, entendendo sempre que não é uma única doença, e sim um grupo enorme de doenças de caráter maligno. Outro termo importante que a gente usa muito no universo da neoplasia é o termo fator prognóstico, tá? Então, fator prognóstico é uma ou um fator prognóstico, não é só o prognóstico do animal, não. O que é um fator prognóstico? Então, é uma ou mais características clínicas, patológicas, biológicas, e olha aqui, ó, do indivíduo e dos seus neoplasmas, e características essas que permitem prever a evolução clínica e o tempo de sobrevida do paciente, sem qualquer outra intervenção pós-cirúrgica, tá? Então, é uma ou mais características que vão permitir que a gente prediga qual vai ser a evolução daquele paciente. Da mesma forma, então, características tanto do neoplasma como do paciente, idade do paciente, porte, peso, histórico pregresso, é castrada ou não castrada, usou anticoncepcional ou não utilizou, tá? Então, cada um desses elementos pode ou não ser um fator prognóstico. Do neoplasma, tamanho do neoplasma, índice mitótico, aí para cada neoplasma a gente vai ter os seus fatores prognósticos, de novo, né? Não é uma doença só. E aqui a gente está falando de benignos e malignos. Então, a gente precisa saber, conhecer para aquela doença, para aquele neoplasma, quais são os fatores prognósticos para aquela doença e ou para aquele indivíduo. Da mesma forma, outro termo que é bastante utilizado é fator preditivo, que é uma característica que permite a seleção de pacientes para tratamentos específicos. Então, por exemplo, ter receptores para COX. Tá? Então, isso qualifica aquele neoplasma a ser tratado com anti-inflamatórios. Tá? E por aí vai. Então, ou tem receptores para
para determinados hormônios. Então, aquilo justifica ou qualifica aquele neoplasma, qualifica aquele paciente a ser, vamos supor que é um macho, a ser orquiectomizado. Tá? Tem um neoplasma de glândula hepatoide, né, chamado antigamente perianal, e ele é um macho inteiro, e esses neoplasmas têm receptores para testosterona, por exemplo. Tá? Então, esse é um candidato à castração. E por aí vai, certo? Bom, vamos conversar um pouquinho sobre história da oncologia, só um breve olhar, tá? Então, a oncologia, ela vem, ou a gente ouve falar dela desde 2600 a.C., lá nos egípcios, né? Então, aqui tem o papiro, supostamente, no qual esse médico Imhotep teria descrito. Ele fez um compêndio descrevendo, listando diferentes processos ou diferentes lesões que ele encontrava. Então, ele descreveu que numa paciente ele encontrou massa saliente no peito, era uma massa fria, dura e que se espalhava. Então, esse é tido como o primeiro documento médico que reporta, que descreve uma lesão neoplásica, tá? E aqui teria a foto desse papiro egípcio que data de 2600 a.C. Bom, depois, tentando montar uma ordem cronológica, recentemente foi encontrado foi encontrado no Peru uma múmia, tá? De um indígena da tribo Chiribaia, e eles encontraram uma massa bulbosa, um aumento de volume no antebraço esquerdo, que provavelmente correspondia a um angiosarcoma. E essa múmia data de 990 a.C., tá? Lá por 440 a.C., o Heródoto, né, que era historiador grego, relata que a Tossa, que era uma princesa persa, ela teve uma lesão, provavelmente um câncer de mama, e no processo de cura ela acabou convencendo o rei, né, a guerrear, ou fazer uma guerra entre gregos e persas. Então, isso dentro do processo de cura, a gratidão pela cura e por aí vai. Então, o câncer mudando a história, o câncer de um governante mudando a história. Mas aí, né, sendo mais descritivo, lá por 400 a.C., Hipócrates, né, considerado o pai da medicina, descreve um tumor, então um aumento de volume, que tinha vasos sanguíneos bem evidentes na sua periferia e que essa lesão parecia um caranguejo enterrado na areia, com as patas abertas, tá? E aí ele chamou essa lesão de carquinos, né? Que é câncer em grego. E aí vem a ideia do câncer caranguejo, e pensa já desde agora nessa imagem que é do caranguejo, né? O corpo do caranguejo com as patas enterradas, ou seja, infiltrando e invadindo a areia. Então, a ideia do câncer, doença maligna, tá? Bom, depois disso, aí começa tem muitos eventos, eu pontuei alguns, né? 160 depois de Cristo, Galeno define que essa doença deveria ser o acúmulo de bile negra, né? Porque anteriormente um outro médico tinha descrito que as doenças todas se baseavam ou dependiam de alterações nos humores, nos líquidos do corpo. Então, eles imaginavam que existisse essa bile negra. Aí, mais tarde, Vesalius diz que realmente não existe bile negra, esse órgão ou essa estrutura não existe. E aí, lá em 1793, o Bailey descarta realmente os humores como causa do câncer. Aí, a gente vai até 1845, quando Bennett descreve excessos de leucócitos numa criança, mas ele só descreve, ele ainda não compreende. Ele achou que aquilo estaria relacionado com algum processo infeccioso. E aí, nesse mesmo ano, Virchow, claro que tinha que ser o Virchow, né? Que é o pai da patologia, mas é o pai da oncologia também. Ele reconhece esse processo
como algo proliferativo, tá? Ele teve também um caso, não foi o mesmo caso do Bailey, ele teve simultaneamente um caso e aí ele começa a buscar a compreensão dessa proliferação tecidual. Aí é quando se começa a descrição. E aí ele descreve esse caso, onde teve essa proliferação de leucócitos, como sangue branco, ou se a gente quiser fazer uma tradução mais próxima do que a gente tem hoje em dia, a leucemia. Tá? Então, 1845. Vocês percebem que faz muito tempo, mas até que não faz tanto assim, né? Que a gente vem, que a gente aprendeu a conhecer ou se deparou com esse problema, tá? E aí lá em 63, o Virchow, 1863, o Virchow coloca, né? Se quisermos encontrar alguém que nos diga em realidade o que são neoplasias, não creio que encontraríamos uma só pessoa sobre a Terra capaz de dizê-lo. Sabe que às vezes eu acho que eu ainda concordo com o Virchow, não generalizando, né? Porque sobre algumas neoplasias ou alguns tipos de câncer a gente já sabe bastante. Mas essa é uma doença que nos desafia, esse é um conjunto de doenças que ainda nos desafia muito. A gente precisa saber muito sobre ela, especialmente sobre os mecanismos moleculares, os mecanismos regulatórios, quais são os caminhos de comunicação intercelular e intracelular que são necessários para que se desenvolva aquele processo. Para que isso? Para a gente conseguir estabelecer terapias de fato eficientes, tá? E aí, completando esse nosso olhar, né, sobre o que seria esse conceito e história da oncologia, eu acho muito bacana esse livro, ou nesse livro, é um livro de literatura, que é O Imperador de Todos os Males, tá? Uma biografia do câncer. É muito legal, porque a gente vê uma espécie de história da ciência, né? História das ciências biológicas, e junto com, misturado com casos, o autor é um médico, então ele conta casos da realidade, ele é oncologista, né? Conta casos da realidade dele, e aí ele fala, num dado momento, ali bem no início do livro, né? Que um mecanismo aparentemente simples, que é o crescimento celular sem barreiras, possa estar no âmago dessa doença grotesca e multifacetada. É uma prova do insondável poder do crescimento celular. A divisão da célula permite nosso crescimento, nossa adaptação, nossa recuperação e nossa correção como organismos. Numa palavra, permite que vivamos. Quando distorcida e descontrolada, ela permite que a célula cresça, desenvolva-se, adapte-se, recupere-se e corrija-se. Que viva às custas da nossa vida. As células cancerosas podem crescer mais rapidamente, adaptar-se melhor. E aí vem a parte que para mim assim, ó, fecha tudo. São versões mais perfeitas de nós mesmos. Então, o desafio que eu proponho para cada um de vocês que está assistindo essa sequência de aulas é lembrar a cada momento dessa frase, tá? Porque eu acho que se a gente se apossar disso, a compreensão do que vem aí pela frente vai ser muito mais natural, tá? A gente sempre vai ter que pensar que essas células neoplásicas, elas estão querendo suplantar a existência daquele indivíduo. Elas vão criar microambientes, elas vão criar condições para que elas vivam melhor e para que elas sejam versões, então, mais perfeitas de nós mesmos. Eu nunca vou admirar uma célula neoplásica, né? É impossível fazer isso pelo mal que ela causa. Mas a gente precisa tratar o inimigo com muito respeito e conhecer muito bem o inimigo para conseguir, de fato, buscar a defesa em relação a ele, tá? Porque o nosso grande objetivo, então, na verdade, está aqui, né? Com os nossos pacientes, sejam eles de qual espécie forem, tá? Com isso, a gente encerra esse primeiro olhar, né? E fica já o convite para a gente assistir depois a nossa aula de comportamento biológico. Tá certo, então? A gente se vê nesse próximo tópico. Até lá, então!